Olá, amigos e amigas do canal Justa Gestão. Aqui é Albuquerque e hoje nós teremos aqui conosco no canal uma grande profissional, Patrícia Amaral. Patrícia é especialista em gestão de pessoas, gestão de processos, qualidade, atendimento, mas enfim. Vou chamar a Patrícia para que ela própria se apresente e os amigos e amigas a conheçam. Patrícia, boa noite, muito bom ter você aqui. Fica à vontade, por favor. Que bom, parabéns por essa iniciativa de aproximar, né, os nossos mundos, de promover conexões. É um prazer poder compartilhar um pouco do que nós temos aprendido ao longo do tempo e estamos reaprendendo agora juntos, né? Esse ciclo de novas possibilidades, onde a gente volta a se reconectar com amigos, com pessoas que a gente admira, com pessoas que a gente aprende todos os dias, também é uma forma da gente se sentir mais útil e levar conhecimento sempre é bom. Então, muito obrigada pelo convite. Eu espero que vocês curtam esse momento, porque eu acredito que todos os dias acontecem coisas boas. E ao longo desses 17 anos de carreira, como líder direto de gestão de pessoas, e na linha de frente, que é o atendimento, né? Eu sempre brinco que o atendimento é o choque do trem, né, onde as coisas acontecem, onde os problemas são solucionados, onde as experiências são construídas, onde os ciclos de relacionamento se renovam também. E eu tenho visto que tudo que nós estamos vivendo é um recomeço, né? Então, me sinto muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Patrícia. Eu vou pegar o gancho da palavra recomeço. Para que você possa nos ajudar no entendimento do que é a transição. Se existe um recomeço, existe uma transição. Como é que você consegue definir de uma forma clara o que é a transição neste momento de tantos surgimentos, no momento de tantas inovações, no momento de tantas coisas diferentes? Como é que você consegue decifrar essa palavra transição nesse momento? Como é que ela influencia diretamente o aspecto pessoal e o aspecto profissional de um indivíduo? Perfeito. Vamos falar de incerteza, né? A transição partiu no início da pandemia como se tirasse os nossos pés do chão, né? Ela aqueceu a mente no sentido negativo de fazer com que elas tivessem mais medo e perdessem um pouco de vista os sonhos, mas muitos conseguiram se reerguer, né, nesse cenário. E eu acho que o desafio inicial para essa transição foi todo mundo começar a entender que a resiliência ela era a palavra e iria mover, né, todas as nossas ações. Então, ser resiliente, eu acho que foi a primeira decisão para começar esse processo da transição. Eu, particularmente, vivenciei a transição no começo da pandemia. A empresa que eu estava trabalhando comprei uma série de contratos, precisou fazer alguns desligamentos. Eu passei 3 dias muito preocupada com todas as responsabilidades, com todas as dificuldades que poderiam vir, né? E no terceiro dia eu comecei a me apegar. O que é que eu preciso fazer de diferente? Como é que eu vou retomar? E eu vou falar um pouco da minha experiência, porque eu acho que o exemplo também muda tudo, né? A forma de você enxergar o que o outro passou pode ser, de repente, algo que te inspire. Então, eu acabei na lista das pessoas que foram desligadas de uma empresa, foram mais de 20% da cota de colaboradores, e decidi parar e pensar o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. E o que eu já vinha exercitando como plano B da minha vida era o trabalho de consultoria, eu estava dando aulas, e eu também já participava de alguns grupos na área de desenvolvimento de gestão. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me atualizar, organizei meu currículo, montei algumas aulas em casa, né? Fui reler alguns materiais, procurei os cursos online disponíveis para ocupar um pouco a minha mente. E daí, para minha empresa, no segundo dia, as coisas começaram a fluir. Né? Aquele pensamento bem antigo que todo mundo fala, mude que tudo muda, eu acho que ainda serve para muita coisa, né? Então, eu voltei a fazer contato com pessoas que eu tinha, mandar currículo na minha rede de conhecimento, usei o LinkedIn como uma ferramenta assim, estratégica de me posicionar, de escrever, de mostrar trabalhos, né? E daí foram aparecendo
possibilidades, fui convidada para fazer, para ministrar cursos online, né, para empresas, para grupos de empresas, e o primeiro curso que eu ministrei foi falando exatamente sobre resiliência. Eu precisava falar daquilo que eu mais precisava sentir. Então, foi uma experiência muito forte para mim, e a transição começou quando eu comecei a entender que eu precisava superar a dificuldade e aumentar a minha positividade. A minha mentalidade precisava ser focada no sucesso, né? No meio do caos, no meio da dificuldade, eu precisava ter uma atitude mental positiva para me reerguer. E daí para frente, muitas surgiram. Com 40 dias eu já tinha me recolocado no mercado, né? E as coisas continuaram acontecendo, os convites para ministrar aulas, para ministrar palestras, para fazer sessões de team coaching. Então, eu acho que o que eu tenho a compartilhar nesse momento com vocês é: nunca deixem de acreditar nos novos horizontes, nas novas possibilidades, né? Acho que a fé é fundamental. Você precisa olhar para si mesmo e dizer o que eu faço de bom, o que eu faço diferente, o que eu aprendi até hoje que pode ser transmitido para alguém, né? Então, assim, cada um tem o seu dom, cada um tem a possibilidade de retomar um sonho. Nós temos aí uma série de empreendedores, o mercado informal só cresce. De 2018 para 2019, houve um crescimento de 50% do mercado informal, ou seja, as pessoas começaram a vender comidinhas na porta de casa, fazer bolo para fora, né, fazer cursos assim que nunca tinham pensado em fazer para se recolocar no mercado e ter uma segunda renda, que hoje acabou virando a primeira, né? Então, o momento de transição, ele é um momento de renovar possibilidades, de enxergar o futuro como algo promissor, né? Eu acho que as pessoas precisam mais do que nunca voltar a ter esperança, voltar a sonhar, né? Voltar a pensar em empreender, em crescer. Chega de conformismo, de achar que a crise, que tudo o que está acontecendo é negativo. Não, nós temos inúmeras pessoas, eu sou uma delas, que posso dizer para vocês: é possível se erguer no meio do caos. Patrícia, então, assim, é muito interessante esse teu pensamento, essa força positiva. Claro, a gente tem que considerar que isso é uma força positiva, e sem esse positivismo não se consegue caminhar. Então, assim, é prático dizer que o futuro é uma hipótese, não é isso? Então, assim, nós podemos dizer que a dificuldade, ela passa a ser, de certa forma, um degrau que você precisa subir, utilizar, para que você se aproxime do seu objetivo, do seu ideal. E que essa dificuldade hoje, ela vai te proporcionar o encorajamento necessário para fazer daquela hipótese uma realidade. Porque não adianta somente, eu acredito, dizer que o futuro é uma hipótese. Não, eu acredito que não basta só isso. É fundamental que haja a atitude, haja a coragem da pessoa para que ela que ela transforme essa dificuldade em uma força motriz e faça com que isso ocorra através de atitude. Exatamente. Atitude. Então, assim, eu escuto muito algumas pessoas falarem dessa questão da mudança, essa questão da reinvenção, mas às vezes eu fico observando até que ponto, de fato, as pessoas acreditam. Por quê? Porque muitas vezes sai no automático, como um clichê. E isso é que é o fato preocupante. Porque, assim, nós sabemos o seguinte: mudança e transição. A mudança é uma ruptura. E essa ruptura, ela muitas vezes, ela é súbita, ela é inesperada, ela é surpreendente. E essa ruptura, se ela não for bem gerida, ela vai crescer e, consequentemente, transformar-se em uma crise. Então, assim, nós temos que acreditar que essa ruptura, que essa mudança repentina, passe a ser uma oportunidade e, consequentemente, um momento de transição. Porque na transição nós precisamos fazer com que aquele evento se torne um processo progressivo e, consequentemente, as pessoas possam tirar dali oportunidades. É o que você bem falou, é o que você bem exemplificou. Exatamente. E dentro dessa questão da possibilidade, o que é que você consegue ver efetivamente como uma hipótese de futuro?
De futuro, primeiro, sair da conformidade, né? Fazer coisas diferentes, né? Você começar a estudar, acho que é a primeira coisa. A gestão do conhecimento, ela nunca esteve tão acessível como agora. Nós temos grandes universidades aí promovendo semanalmente cursos, a FGV é uma delas, que promove cursos com grandes palestrantes, com professores com renome internacional, inclusive, que se fosse em qualquer outro momento estariam sendo pagos com peso assim realmente difícil para acesso de todas as pessoas, né? Então acho que a primeira grande escolha recomeçar é buscar gerir o seu conhecimento. O que é que você precisa aprender na direção dos seus sonhos, na direção da sua profissionalização, com quem, quais são as pessoas que você precisa se inspirar, quais são os tipos de leitura, quais são os tipos de empresa que você deseja trabalhar. Eu acho que para onde você quer ir também é muito importante, não sair só jogando currículo, né? Você precisa saber com que você se identifica, quais as empresas que têm os valores semelhantes com os seus. Semanalmente eu posso garantir, o desemprego é fato, a informalidade também, mas as possibilidades elas continuam surgindo, muitos cenários de aquecimento em termos de novas vagas, né? A gente sabe que o mercado de higienização, as empresas que trabalham com saúde, elas crescem assim de uma forma extraordinária de oportunidades em todos os cargos, né? Do motorista até o médico, a enfermeira, profissionais da linha de frente, socorristas, todas as semanas, auxiliar administrativo, eu nunca vi tantas oportunidades sendo retomadas, tanto com o trabalho temporário, né? Porque eu acho que é uma abertura também falar dessa fase de retomada ao novo, a nova possibilidade, é pensar numa forma de contratação diferente. Se permitir, de repente, se lançar numa grande empresa ou numa pequena empresa com oportunidade de temporário, né? Tá certo, vai que depois dali as coisas fluem, você não está à frente, mas você está no jogo, está trabalhando, está se mexendo e está sendo visto, que é o mais importante. O emprego ou o trabalho é uma vitrine, e essa vitrine ela tem que ser bem aproveitada. Né? E nessa retomada da revolução digital, nós precisamos também nos adequar cada vez mais. Acho que antes existia uma série de preconceitos, né? Os idosos não tinham essa paciência ou essa disponibilidade, tinha uma limitação, e hoje em dia o mundo é todo digital, né? Então, se permitir conhecer, se permitir ousar, se permitir criar novos contratos de trabalho, né? Tem um contrato intermitente chegando aí, como uma possibilidade para as pessoas que estão paradas e procurando um emprego também. Assim, que tudo acontece a favor de quem corre, vai à luta e busca se permitir, né? Não fica na zona de conforto reclamando, vai atrás de forma incansável. Acho que quem passa pela dificuldade tem que ter o espírito de guerra, né? Sair de casa todos os dias para vencer, ou então se mexer de onde está, se mover. A disciplina, né, para esse mundo novo, de saber respeitar o espaço do outro, acho que a maior lição dessa pandemia para a gente foi o resgate da nossa disciplina. A gente hoje não pode se aglomerar como antes, nem passar na frente do outro, tá? Os campos e os espaços estão bem delimitados por onde nós passamos, mas tem algo que me preocupa muito, sabe, Albuquerque? Que ainda é um esfriamento nas relações de trabalho e nas relações de relacionamento com os nossos clientes, com os nossos consumidores. Nós precisamos retomar e resgatar a empatia. Eu falo no sentido de que muitas empresas retomaram agora as atividades, né, mas estão com pessoas assustadas em seus campos de trabalho, seus campos de atuação, seja na padaria, na farmácia, na área no varejo ou no posto de gasolina, por onde você passa, você não vê mais uma pessoa disponível a te cumprimentar. Às vezes, você está indo para ali para causar mais medo do que receita para aquela empresa, né? Do que rendimento. O cliente, ele precisa ser visto e as pessoas precisam sorrir com os olhos, sabe? Eu sempre brinco. Antes o sorriso, ele abria portas, então agora vamos aprender a levantar a sobrancelha, piscar o olho, sorrir com o olhar. Mas, assim, vamos esquentar de novo, vamos aquecer, né? Porque essa temporada, ela pede isso, ela pede humanização nas relações. Nós nos afastamos, ficamos recuados em casa,
para voltar agora, mas voltar diferente, né? O novo modelo de atendimento que nós precisamos ter, o novo modelo de trabalho, se relaciona com esse ritmo compassado, com esse ritmo lento, medroso, sabe? Isso me preocupa bastante, sabe, Albuquerque? Entendo. Eu concordo plenamente com você. Hoje eu estava lendo um artigo, com todo respeito e ao certo de quem o escreveu, tem uma frase: olhe para dentro de você primeiro. Então, assim, é muito isso que você está falando. É muito isso que você está falando, por quê? Porque, às vezes, nós estamos olhando para o lado ou para o outro e esquecendo de olhar, de fazer aquela análise sua interna, para, através dessa análise, você descobrir quais são os seus gatilhos, para que você consiga discernir sobre o caminho que vai percorrer, sobre a ação que você vai tomar, sobre a habilidade que você tem ou necessita ter para obter aquele resultado. Então, assim, eu acho que você falou muito sobre isso de uma forma indireta, de uma forma diferente, e eu concordo plenamente com isso que você falou. O distanciamento, hoje, ele está sendo imposto, mas o que de fato deve acontecer é aquele autoagir da pessoa, simplesmente respeitando o espaço do outro. Hoje, infelizmente, nós estamos com esse comportamento em razão de uma imposição, mas não por respeito. E isso deve ser um gatilho interno, e você deve agir não por imposição, mas sim por respeitar a sua limitação e, consequentemente, o espaço do outro. Eu acho que você foi muito feliz quando você fez essa análise, você consegue trazer de uma forma muito simples o que realmente deve acontecer, não apenas hoje, mas de uma forma contemporânea. Não é isso? Patrícia, acho que o seu microfone está desligado. De todos os aprendizados, o mais forte nesse cenário de recomeço é da simplicidade. Se você me perguntasse, Patrícia, qual o modelo de atendimento ideal para essa retomada? Simplicidade. Como eu falei, vamos sorrir com os olhos, vamos mudar a posição, mas aquecer o coração. Nós precisamos ter na linha de frente, em todas as passagens, por onde o cliente, por onde as pessoas circularem, esse respeito à individualidade, essa disciplina do distanciamento, sim, porém, nós precisamos ter a capacidade de multiplicar experiências de acolhimento. Né? Não é preciso mais tocar a mão, apertar a mão, né? Que era um gesto que mostrava tanto calor, tanto afeto, era até um rapport, né? Assim, para você chegar perto, você estendia logo a mão. Mas hoje o que se pede mesmo, sabe, Albuquerque, é a simplicidade. Como eu posso te ajudar mais? Que bom ter você aqui. E falar isso de uma forma genuína. Porque, resumo de tudo, nós estamos vivos. Isso é o que importa. Isso é a única forma de agradecer nesse recomeço, é saber da dignidade, de uma possibilidade de começar tudo de novo, mas começar melhor. Isso é verdade, isso é verdade. Mas tem duas palavrinhas que eu preciso te provocar. Ok. Volatilidade. Como é que a volatilidade ela pode ser contornada e ser bem utilizada dentro deste momento de transição? Vamos novamente falar sobre a nossa capacidade de adaptação. Né? Hoje a gente não tem o direito de escolher só para onde ir, mas escolher como ir. Né? Então, todas as possibilidades de aprendizado, de fazer diferente, o que as empresas precisam é de pessoas que façam melhor agora, que produzam de uma forma eficiente, num tempo muito rápido, não importa se ele é o líder, se é o liderado. Né? O importa é que nós tenhamos a possibilidade de aprender coisas novas, de fazer o que precisar ser feito. Né? Se você está numa posição e de repente precisa ter o conhecimento ou de forma prática responder por outra função para dar resultado para aquela empresa, vai lá e faz. Né? Então, assim, não dá para ficar engessado, não dá para ter um pensamento consolidado em coisas que já passaram. Né? O que se pede hoje
é atitude produtiva e positiva. Mais uma vez, eu vou falar muito nisso, porque realmente eu falo daquilo que eu acredito. Não dá para ter desculpas para não fazer ou para não se adaptar. Quem quer, assume a responsabilidade, toma decisões, né? Age com pensamento crítico sobre o que é melhor, o que é correto, o que é ético, o que é justo, e faz. O tempo pede sem frescura, zero vaidade, né? Simplicidade na veia. Perfeito. Ambiguidade. Ambiguidade. Se escuta muito falar sobre isso, né? Da volatilidade, tudo muda muito rápido e tudo é muito ambíguo, né? Então, assim, a ambiguidade nesse cenário, nesse momento que nós estamos vivendo, como é que você consegue dizer que se pode extrair algo positivo da ambiguidade? Sempre, todos os dias, acontecem coisas boas. Se a gente pensar, até o que deu errado, às vezes uma rua que você pega errada, ela vai te ensinar um novo caminho. Então, reclamar menos e fazer mais. Porque se você for pensar, ninguém tem mais o controle de tudo, não, sabe? Acabou-se essa ideia ridícula que a gente tinha de que estava tudo certo, que nós tínhamos um cronograma e que a gente respondia e tinha o controle do mundo. Ninguém tem mais o controle de nada. Né? Nós Patrícia, temos a... tu Oi. respondeu uma coisa sem eu perguntar. Porque depois da palavra ambiguidade, eu ia te perguntar o seguinte: como podemos percorrer esse caminho? Só que eu achei a pergunta muito extensa. Aí resumi a ambiguidade. E sem eu falar isso, você disse o que eu imaginava que poderia ser dito. A questão dessa escolha súbita é muito bom. É impressionante essa sintonia, é impressionante essa forma de ver. Concordo plenamente contigo. Me desculpa te interromper, eu precisava. Não, vai lá. Para te parabenizar. Para te parabenizar. Segue, por favor. Mas é isso aí. Eu acho que nós estamos numa era de inclusão, né? Uma era de diversidade, uma era de romper barreiras. Não existe mais nada de desculpa para quem quer fazer, né? O mundo ele tem uma velocidade incomum e ele permite olhar para dentro, né? Por que nós voltamos para dentro das nossas casas para ficar direto, assim, conectado, em primeiro lugar, com o nosso mundo, para depois sair para fora de casa? Eita lição, eita, isso foi forte. Que se parar para pensar, muitos não tiveram a oportunidade de escolher estar dentro de casa, porque foram à luta, né? Em relação aos desafios, eu acho que essa questão da perda do controle e a possibilidade de reconstruir coisas que levavam tempo. Por exemplo, quanto tempo se levava para construir um hospital? Bastante, né? Exatamente. Quanto tempo você levava para contratar uma equipe, né, com profissionais, uma equipe multidisciplinar, né? E a gente viu aí hospitais de campanha sendo construídos em menos de 15 dias, né, para salvar vidas. Ou seja, quando a gente quer, a gente faz, a gente dá um jeito, a gente resolve, né? E o recado é praticidade, sabe, Albuquerque? Esquece aí, cancela as outras perguntas e vamos ser práticos, porque É claro, a claro, com vida é certeza. simples, vamos simplificar, Perfeito, porque eu acho que perfeito. a temporada da gente aqui, nessa terra, a gente fazer realmente deixar de superação, de credibilidade no que a gente faz, de clareza no nosso propósito. E eu acredito que todo mundo veio ao mundo para ser feliz e viver bem, né? E as dificuldades, elas desfavorecem muitas pessoas, né? A responsabilidade precisa estar no DNA cada vez mais das empresas, para que a gente consiga, dentro da nossa possibilidade, fazer a diferença na vida do outro. Perfeito, minha amiga. Eu quero lhe agradecer ter tido você aqui conosco. Agradeço profundamente a sua disponibilidade, a sua generosidade, ter compartilhado aqui conosco do canal Justa Gestão. Eu tenho certeza, espero, na realidade, que esse tenha sido apenas o primeiro momento dos vários outros que possam vir a acontecer. Foi muito bom ter você aqui conosco e deixo você com as suas considerações finais. Por favor, divulgue suas redes sociais, os seus endereços, para que
possamos lhe encontrar com mais facilidade. Com você. Perfeito. Então, para finalizar esse encontro, né, nós falamos de tantas possibilidades, de desafio, de recomeço. Vou deixar uma coisa bem simples que eu escrevi para você que está ouvindo a gente agora, falando sobre tudo isso que a gente conversou. Mundo de fé e luxúria, mundo de doce e amargura, mundo de lucro e omissão, mundo de Deus e tanto sem amor ao irmão, mundo de sonho e desastre, são tantos repletos de tanto desgaste, mas muitos que vivem sem disfarce, continuam a lutar, para ver se esse mundo sai da lama e o fama, por ter crescido e vencido, onde mal poderia se amar. Esse é o meu recadinho. Eu sou Patrícia Amaral Cordeiro. Minha rede social hoje é da experience.gp, é uma consultoria que eu faço voltada para relacionamento, cliente oculto e palestras na área de gestão de atendimento. Foi um prazer, eu espero servir, que esse é o propósito final da nossa vida, estar à disposição sempre que o outro precise. Muito obrigada, Albuquerque. Bem, amigos, esse foi mais um encontro aqui no canal Justa Gestão, desta feita com Patrícia Amaral. Agradecemos a atenção e até a próxima. Forte abraço a todos.